E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para o Inomináveis. Esse aqui é o nosso quarto programa. Chegamos no quarto aí, galera. Caraca, quem diria? Já pensou? Eu ainda tô aqui, hein? Que doideira, cara. Eu não sei porque a gente não espirrou o Jonas ainda, mas vamos manter. Vamos ver até onde ele dura aí. Né? Exatamente, vamos fazer um bolão aí quando ele sai fora. Mas é isso aí, galera. Então, estamos aqui com o nosso novo programa. Tá? Primeiramente, pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente durante esses dias. Está sendo bem legal o feedback de vocês, as visualizações dos nossos vídeos está sendo bem legal, os comentários está sendo bem bacana. Então, assim, a gente aqui está muito feliz com esse retorno. E a ideia é que quanto mais, melhor, assim, se vocês puderem compartilhar também, é sempre muito legal, tá? E por isso, assim, eu vou até ler alguns dos comentários aqui que a gente recebeu no nosso primeiro vídeo aqui, ó, que a Fernanda colocou aqui muito legal, que gostou muito bastante, o Marcos Riso também, o Marco Rogério, a Jenny também, que falou que achou muito legal, porque ela se sentiu muito na nossa conversa, assim, é o que a gente quer mesmo, nosso feedback é esse, que vocês se sintam na conversa, assim, se sintam bem em estar ouvindo a gente, tá? E para começar esse programa, a gente vai começar aqui apresentando o nosso cast. Tá, o nosso cast tá um pouquinho diferente, mas tá no geral tá quase todo mundo aqui. A gente tá com o Thiagão aqui, né? Fala, pessoal. Manda aí, Thiagão. É isso aí. Tamo com o Eric também, tamo com o Galcão. Opa. É isso aí. E o Jonas aqui também, que tá aqui, não sei por muito tempo, mas vai estar aqui. E temos aqui também a participação especial aqui que vai ser o nosso entrevistado, que é o Luiz Mazeto. Esse aí, Luiz, Valeu! Finalmente, fera aí, meu. Luiz decente pros negócios, velho. Welcome. Isso aí, ó, tamo bem demais, estamos não, já começando... Opa! Esse, né? Você é louco. Alguém que preste e sabe falar nesse podcast, hein, cara? Finalmente, né, cara? Porra! E aí, galera, valeu pelo convite aí, brigadão, prazer estar participando do programa. Cara, o prazer é todo Seja nosso. bem-vindo. Tá, pessoal? Totalmente. E, pessoal, esse programa aqui vai ser um programa especial, como vocês viram, tá o Luiz Mazeto aqui, tá? O Luiz Mazeto, ele é jornalista, ele é escritor, ele é músico também, ele toca na guitarra na banda Basalt. E a gente chamou ele aqui porque o nosso tema do programa vai ser principalmente focado nessa parte de jornalismo musical, tá? Como todo mundo sabe aqui, todo mundo gosta de música e tal, então a gente optou por estar dando esse tema aí, e nada mais digno do que chamar o Luiz, que, putz, cara, é uma das maiores referências aqui pra gente de jornalismo musical aqui. Então, e pra começar, então, vamos começar pelo começo, né? Começar pelo começo, redundância total. Luiz, cara, se apresenta aí, cara. Me fala uma coisa, você sempre foi aqui de São Paulo? Como começou o seu processo aí no jornalismo? Eu sou de São Paulo, mas eu morei a maior parte da minha vida no interior. É uma cidade que chama Araras, que é perto de Limeira, Rio Claro, cidade pequenininha. Aí eu morei em Curitiba um tempo também, no começo da faculdade, e depois eu vim para São Paulo. Tô aqui há acho que uns 15 anos que eu voltei para cá. Faz tempo já. Ah, legal. E me fala uma coisa, cara, você já fez direto a faculdade de jornalismo, assim? Você já entrou fazendo jornalismo ou começou fazendo outras coisas e foi pro jornalismo? Como é que foi? Eu comecei jornalismo lá em Curitiba, eu não curti muito a faculdade, na real, tranquei. Aí eu fui estudar cinema. Caralho. Caramba! Aí, Tá que nem eu, cara, que aí vejo o pessoal fazendo jornalismo e só o pessoal de letras sendo contratado pra trabalhar como jornalista, né? É bem aí isso, também... né? Então, e aí eu acabei pensando bem, achei que também não ia ter futuro no cinema e resolvi voltar pro jornalismo. E aí acabei me formando faz um pouco mais de 10 anos, acho que foi 2008 para 2009. E eu sempre quis escrever sobre música e acho que em 2010 que eu comecei a escrever. Criei um blog, porque também não tinha onde escrever, né? Era tipo moleque, novato, recém-formado. Eu acho que eu conheci o Mazeto pelo blog, nessa época aí. E aí comecei a fazer umas entrevistas meio que na cara de pau, assim, porque, né, falei que era um blog brasileiro, só que era o meu blog, que não existia ainda, e
era meio ruim no começo, assim, as entrevistas, deu errado. Uma entrevista eu perdi quase inteira. A primeira que eu fiz foi... A segunda que eu fiz, na real, Caramba. foi com o Steve Von Till e deu um Nossa. pau na gravação. Ah, caralho. Que merda. Eu tive que fazer meio que de memória, assim, logo em seguida. Deu um pau, eu perdi quase toda a entrevista, assim. Cara, Nossa, que ano que foi, Lu? Isso foi em 2010. Nossa, 2010. mano. Um pouco antes eu tinha ido... Não, que um pouquinho antes eu tinha ido estudar. Eu tinha ido estudar na Califórnia, em São Francisco. Fui estudar inglês lá. E aí foi quando ia ter um show do Shrine Builder, que é aquela banda dos caras do Neuroses, com o Aino, com o Al Cisneros. E aí eu mandei um e-mail pro Neuroses. E aí o Scott Kelly me respondeu, Caramba. falando, cola lá no show e tal. E aí tinha feito uma pauta pra entrevistar só ele, só que daí no dia ele tava sem voz, ele não podia dar entrevista. E aí me colocaram numa sala com os outros 3 caras da banda. Que você não tava preparado, né, pra perguntar a eles. Que baqueta você usa, né? O cara. Não. Tá, né? Quem que tava nessa sala? Tava eu, o Aino e o Al Cisneros, e aí o Dale Crover chegou no meio, sentou do meu lado, no sofá, assim, oi, e aí, você vê? Que foda, mano. Teve que vir com aquele oi. Teve que tava. Ih, que eu vou perguntar, né? Ih, acho que. E aí? Pô, tá chovendo, né, cara? Tá frio lá fora. Nossa, mano. Aí rolou, assim, rolou Daí uma conversa, mas eu nunca puquei, porque eu nunca gostei da entrevista, né? Achei que era meio... Caralho, mano. Tá em Meio off ruim, tem essa agora. entrevista aí. Né? Ela tá num gravadorzinho de mão que eu Ó. tenho aí até hoje, mas eu nunca Ah, que tive da hora. coragem de publicar. Mas nessa época você já tinha ideia do livro, Lu? Não, imagina, eu queria só conhecer, tipo, poder. Eu sempre gostei de jornalismo musical, mas era muito difícil. Ficava mandando e-mail pra, sei lá, pra Rolling Stone, pra Trip, pra Deus Sim. e o Mundo, e ninguém queria comprar matéria, ninguém queria nada, assim. Mazeto, só uma pergunta. E referências da época, assim, né? Como você se formou, sei lá, depois que você entrou nesse ritmo de jornalismo, esse focar, né, no jornalismo musical, né? Que referência que você tinha do pessoal que você lia na época, quando você começou a escrever? Acho que um livro que me marcou muito foi o Barulho, do Barcinski, na época da Sim, faculdade. classicão. Eu consegui achar. Quando eu ouvi falar, acho que foi 2006 para 2007. E aí eu lembro que eu achei, tinha um sebo no centro, ali perto da 24 de maio, eu não lembro, era no primeiro andar de um prédio, e eles tinham, acho que, recebido algum lote, eu não sei, porque tinha uns 10 barulhos lacrados, assim, eu lembro que daí eu peguei um pra mim e pra alguns amigos também, que era meio difícil. Paguei, tipo, sei lá, R$10 na época, foi um preço Nossa, bom. hoje tá uma grana esse Hoje é livro, super cara. caro, né? Caramba. E aí foi um livro que meio que eu li e falei, caralho, né? Tipo, eu nunca tinha visto um livro de um jornalista brasileiro falando com bandas gringas, que meio que na época ninguém conhecia. Ele fala com uma, sei lá, ele vai no show do Cream, ele fala com umas bandas de HC de Nova York, ele fala do Ministers também, né? Eu É acho. o Gelo Biafra também. Gelo Biafra também, então. E daí foi um livro que me marcou. Ele porque- cita o Nirvana nessa época também. porque É, que ele eu queria acompanhei- entrevistar, né? Mas não rolou. Quando né? saiu isso aí, eu peguei na época, né? Você pegou pela revista Então, antes? Pela revista. Na verdade, assim, saiu separado, assim, uma edição tranquila em branco mesmo. Mas foi legal, assim, acompanhar todo esse trabalho do Barcinski. E também, né, na época tinha um time fabuloso de jornalistas, né, que nos anos 90, né, 80 e 90, né, que tinham o JB Medeiros, Sim. Forestier, Rogério Campos, o próprio Naporano, Kid Vinil, cara. Sim. Então você tinha um time genial de jornalismo cultural, né? Que era bem mais cuidado, né? E fora que a gente tinha uma imprensa alternativa, né? Os fanzines, que também tinha muita gente genial, né? Inclusive, Era incrível inclusive mesmo. essa era um dos pontos que eu ia até perguntar, porque antes de você... Não sei se foi isso, né? Mas a impressão que eu tenho quando a gente lê, principalmente daqui a pouco a gente vai falar dos livros, é que não é uma visão de um jornalista que tá indo ali no nicho, tipo, pesquisar. É de alguém que gosta daquilo ali e tá indo, tipo, as perguntas que faz. Tipo, tanto que a gente se identifica, né? Quando eu li o livro, eu falei, caralho, são as coisas que eu gostaria de Ah, o perguntar. melhor também, jeito, assim. né, cara? O melhor jeito, né? exatamente. Mas assim... É que tem um lance também de, assim, dele ser jornalista, você vê lá, tal, trabalho, aham. que tem, você percebe paixão, né? Tem uma questão de Sim. você
de ter umas nuances, perguntas que talvez só quem tivesse muito por dentro mesmo, né? Quem sentia aquela... A primeira vez que eu ouvi falar de você, Mazeto, foi no blog, eu acho que era o blog na época, você postou a entrevista com o Brian Cook, que era do Bot, né? Que hoje é do Ursan Cycles também, que é o baixista. E eu lembro que eu comentei, eu falei isso pro Eric ontem, a gente tava comentando, eu falei assim, caralho, eu lembro que na época era, né, fazia um tempo, e quando eu li, eu falei assim, caralho, tipo, é a primeira vez que eu tô lendo uma entrevista sem precisar ficar me matando pra entender o que o cara tá dizendo, porque às vezes você vai ler algo do inglês pro português, a gente, que pelo menos eu não tenho costume, né, a gente perde a interpretação do que o cara quer dizer, né, e aí perde um pouco do sentido. E quando eu li a primeira vez, eu até comentei e você respondeu o comentário, né, você agradeceu, tal, fiquei mó feliz, mas eu tô falando isso porque... a questão de vir com a ideia do livro, não do livro, mas das entrevistas, ela é antes ou depois do seu envolvimento com a música em si? Então não sei, na real, é meio uma pergunta boa, porque eu sempre gostei muito de música, né? Sei lá, comecei a tocar guitarra super novo, sempre gostei muito de ler também, de filme, enfim, então sempre que eu pensava no que eu queria fazer, tipo, aquela coisa, né, o que você quer fazer da vida, eu pensava... Acho que meio automaticamente em jornalismo, acho que o sonho sempre foi o jornalismo musical, né? Mas é um meio muito difícil, muito fechado de entrar. E aí, como eu fui conseguindo fazer meio que por fora, né? Nunca foi a profissão principal, né? Eu sempre paguei as contas fazendo outras coisas com jornalismo, e hoje em dia eu trabalho com marketing. Então, eu acho que foi meio que uma sorte que eu tive até, assim, porque talvez se eu trabalhasse como jornalista musical de profissão, eu teria que cobrir 1000 tipos de estilo de música que não fossem coisas com as quais eu me identifico nesse nível, né? Que eu gosto, sei lá, quando eu vou fazer uma entrevista, eu fico 2 semanas pesquisando. Caraca. Se tem livro, eu vou ler livro, eu vou ver filme, eu volto a ouvir a discografia. Porque é um negócio que a gente gosta, né? Pra caralho. Então... Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, eu comecei porque eu queria me aproximar desses caras, assim, dessas bandas, enfim, no geral. Trocar ideia, assim, meio coisa de fã até, né? Tanto que depois acho que eu comecei a conseguir um pouquinho mais de distanciamento, de talvez ser menos fã, assim, em algumas perguntas, que às vezes fica uma coisa meio que quem talvez quem é de fora não entenda, né? Aquela coisa. Acho que pro segundo livro, acho que eu consegui talvez um pouco sair, às vezes, disso. No primeiro ainda talvez tinha aquela coisa muito de, que uma música tal, de tal disco... E às vezes, tipo, se a pessoa não conhece, fica meio... Deve ser difícil, né? Fazer essa... Não é neutralidade, né? Mas essa separação, né? Exatamente. Luiz, me fala uma coisa, cara. E você, assim, como você chegou até a ter os seus trabalhos ser publicados, assim? Tipo, sempre foi independente mesmo? Ou alguém chegou e falou, pô, cara, eu gostei de seus trampos, quero publicar, como é que foi? Na real, então, eu publicava nesse meu blog, que era um blog pessoal, daí eu comecei a publicar depois no Intervalo Banger, um pouco depois. Intervalo Banger era do Vaca, né? Isso, do Vaca, exato. Eu conheci por lá também. Porque era um site que já tava ficando grande na época, né? O Intervalo era um blog que ficou grande. E aí, tipo, comecei a fazer as entrevistas cada vez mais. E aí um dia num bar com um amigo, assim, a gente tava trocando ideia, e aí surgiu essa ideia, ele falou, pô, acho que você devia ver e tal. Daí eu comecei a fazer um projeto meio que secreto pra mim mesmo, assim, fiz uma lista, comecei a fazer um projetinho, eu queria entrevistar fulano, ciclano e beltrano, seria legal, por isso, por aquilo, mas era uma coisa que eu ia tentar algum dia, sei lá quando, tentar lançar de forma independente, assim. E aí foi em 2013, no final de 2013 eu já tinha bastante entrevista, eu devia ter umas 15, 16. Nossa. E aí a Ideal, a editora, né, anunciou que ia lançar aquele livro do Massari, O Mundo Massari. Sim. E acho que o Massari, junto com o Gastão e o Barcinski, sempre foram, sei lá, 3 jornalistas que eu sempre curti muito, né? Apesar de linguagens muito diferentes, né? O Massari mais rádio e TV, o Gastão, cara de vídeo, fez documentário depois, e o Barcinski de texto, principalmente, agora mais vídeo também. Mas sempre gostei muito dos 3. E aí quando eu vi que ia ter lá, eu tinha a ideia de chamar o Massari para fazer o prefácio, né? E aí eu lembro até que eu fui na noite de autógrafos, no lançamento, falei, preciso ir lá trocar ideia com ele, sei lá, fazer o convite, né? E aí eu lembro que foi até ali no shopping no Bourbon, ali perto do Palmeiras. E aí eu lembro que eu tava com o moletom do Neuroses até. E aí eu tava na fila lá.
Pra rolar aquela Ó, o Eric tá ali, ó, o conexão, Eric fazendo aí a Vai rolar aquela propaganda. visualização, né? Tipo o Eric Nossa. hoje, né? que eu sabia que ele gostava dessas bandas, já tinha visto ele falando, enfim. E aí eu cheguei, daí ele falou, pô, Neurose, não sei o quê, daí a gente começou a conversar, daí eu falei rápido, falei, tô com um projeto aí, tô fazendo um livro, entrevistei o Neurose, banda tal, queria te convidar pra ver se tem interesse em fazer o prefácio do livro. Ele, pô, que legal, daí ele me passou o e-mail dele, ele me escreveu, acho que o e-mail dele no meu celular, ou no papel, não lembro. E aí eu escrevi pra ele, mandei o projeto, acho que no dia seguinte já, assim, eu mandei o projeto inteiro que eu tinha, arrumei e tal. E aí ele respondeu, acho que no mesmo dia, assim, puta, não, vamos fazer, eu quero Caralho, lançar seu livro pela legal. Ideal, e aí Ai. fiquei meio em choque, assim. Caramba. Caralho, Eu fiquei não uma foi um semana- bagulho programado, assim. Foi- Nada. Lembrando, E, nossa, lembrando que que o doido. Massari tem um livro também, Estação Islândia, que ele fala das bandas islandesas também. Sim, o Ice Cross, que era uma banda de Ah, metal bem é. legal, o Ah. Hulk, que era uma banda de metal de lá. Esses livros do Massari, aquele Emissões Noturnas, acho que é das entrevistas na rádio, acho que era isso. Ah, Era um livro legal Acho também. que- Eu comprei junto com o Barulho do Versinhos, que eu tenho até aqui, eu posso ver depois. Caraca, sensacional. Esse do Massaro eu não conhecia. Eu conheci esse que o Sim. Glaucon falou, sim. que ele fala das bandas da Suécia, né? Islândia. Da Islândia. Islândia. Da Islândia, desculpa. É da Islândia. Esse aí eu já tinha visto, que ele fala é bem legal. E me fala uma coisa, ô, Luiz. Cara, você, igual você falou, você falou que já tinha as entrevistas, né? Juntado uma quantidade de entrevistas. E, cara, como foi pra você conseguir essas entrevistas, assim? Tipo, foi aquele negócio assim, pô, cara, eu tenho um contato com a pessoa e a pessoa vai me passar o contato da outra pessoa? Ou foi naquela cara de pau mesmo aí, catou? Pô, mano. Banda Vem aí, arroba minha gmail, né? Vou meter o louco e vou mandar o Você e-mail. chega né? no cara, você fala pro cara assim, eu vou pagar 2 cervejas pra você, vamos trocar uma ideia, você deixa o gravador ligado assim, tá ligado? Deixa rolar, né, mano? Acontece muito, né? Acontece muito. Se não lembra aquela cena, né, do jornalista da Rolling Stones entrevistando o Miles, né? Que o Miles já chega dando um soco no cara. Cara, acho que foi um pouco das duas coisas que você falou. Foi um pouco de contato, só depois da primeira entrevista que eu fiz essa com o Steve Von Til, que eu fiz pela assessoria do Neuroses, que aliás foi isso, eu escrevi pro Neuroses, pro site deles, e aí o Scott Kelly me respondeu, eu fui lá, e aí um tempo depois o assessor do Neuroses me respondeu, ele falou, puta, eu não tinha visto seu e-mail, o show já foi e tal. Eu falei, não, tranquilo, mas eu vou marcar uma entrevista com o Neuroses se der, porque não rolou naquele dia e tal. Daí eu publiquei, apesar de eu não ter ficado feliz, porque eu perdi, enfim, boa parte do áudio, eu publiquei, porque, né, Uhum. fiz a entrevista. Sim. E acho que foi aí que eu conheci o Eric até, que o Eric veio falar comigo no Facebook, acho que foi nessa entrevista. E aí, depois disso, eu consegui entrevistar o Hate God, que era da mesma assessoria. E aí foi meio que abrindo o caminho, assim, porque, puxando o outro, já entrevistei o Neurose, daí eu mandava os links das entrevistas que eu tinha feito, e acho que tinha aquela coisa também de ser do Brasil, né, porque acho que eles tinham dado poucas entrevistas pro Brasil, esse fator meio, tipo, inusitado me ajudou no começo. E daí eu ia pelo Facebook, o Facebook meio que rolou metade do livro ou mais, foi via Facebook, assim, é muito louco. Que porque Que louco. o na Chuck época do que o Caos do Black Facebook Flag, Nossa, ele foi via Na época Facebook. o Facebook ainda assim, valia a muito pena. louco. caramba. É. Ô, Luiz, eu ia te perguntar justamente isso, porque apesar de ter esses livros que a gente até, o Glauco citou, você também, né? A gente tem uma carência, né, de literatura musical aqui no Brasil, né? Que nem a gente consumia muita coisa, eu que venho dos anos 90 também, muito fanzine, que o pessoal traduzia. Então, assim, o jeito que você, por exemplo, colocou no livro, foi até que o Jones comentou, foi algo que quem não tinha acesso a essas coisas em inglês, esse material, conseguia interpretar. Você passou isso, conseguiu passar no livro, Nossa, né? sim. Nossa, é uma coisa que até você fica, né, grudado, assim, e eu já recebi essa opinião também de pessoas que não conhecem o que é metal alternativo, sludge, post-metal, enfim. Você notou, assim, que quando você publicou o livro, assim, saiu o primeiro, depois o segundo, teve mais gente que veio falar com você isso, falou assim, nossa, eu não sabia que isso chamava metal alternativo, sabe? Existe isso? Tipo, muita gente... Porque eu via comentários também assim, existe sludge, existe... Caramba, o que é Todas isso? essas Sludge ramificações, progressivo. né?
Antes era tudo Sepultura, né? Parece Sepultura. Tudo rock. Tudo rock. Metal Rock alternativo pauleiro. foi meio que um nome que a gente meio que pensou junto, assim, né? Que eu tinha que dar meio que um guarda-chuva pra colocar tudo aquilo pra ter, tipo, um subtítulo. Sei lá, meio pensando numa questão de produto até, né? Se você vai lançar um livro, um documentário, é meio difícil você falar post-metal, uma coisa assim, porque não vai englobar tudo e você vai meio que... Você não vai conversar com as pessoas que talvez possam se interessar por aquilo, né? Metal alternativo nem é, tipo, o melhor termo, talvez, mas acho que foi o melhor possível, assim, não sei. Sim. É meio que isso, é uma ponte entre rock alternativo, pós-punk, punk, metal, enfim, meio que tudo misturado. Não, com é um bom certeza. termo. Que, pelo menos não deixa a galera meio perdida, assim, né? Também. Sim, Falou. Então, só a gente falou do livro, é que a gente ficou falando do livro, mas a gente não falou qual é o nome do livro. Eu Entendeu? tava pensando nisso agora, cara. A gente falou, pô, Olha, mas e o isso livro? é bem A gente válido. não falou do nome Foi do porque livro. Harry Potter que ele fez? O livro. Qual é o livro? O livro. É, O cara que escreveu livro? o Senhor dos Livro- Anéis, né? O cara escreveu o Senhor dos Anéis, tá ligado? Então, Silmarillion. Então, mas aproveita e fala um pouco também da origem do título do livro, que eu acho que é legal também. Porra, massa. Ah, sim, boa. A gente tinha uma lista de títulos que eu tinha pensado, mas também não estava muito legal, e aí eu comecei a pesquisar, e aí é o nome de uma música do Dillinger Escape Plan, que até tem o seu boné aí, que tem uma referência. Exatamente. Olha os caras, tudo preparado. Aham. mano. E aí easter é uma eggs aí. frase que a gente gostava, daí eu pensei que seria um título legal, e aí mandei pra todo mundo da editora, pra uma site, todo mundo curtiu. Foi meio que assim, tipo, acho que todo mundo curtiu de cara, assim. E depois eu descobri recentemente 2 fatos engraçados, que saiu ano passado um livro sobre política aqui no Brasil, que acho que ela é professora, esqueci o nome dela, uma escritora brasileira, que chama Nós Somos a Tempestade. Saiu ano Acho que saiu pela Boitempo, eu acho, esse livro. se não Mas me é um livro engano. sobre política, não tem nada a ver com música, é muito louco. Eu Caramba. até falei, E aconteceu alguma coisa do tipo, sei lá, o cara foi comprar o de política, caiu no seu, ou cara, algo do espero tipo que assim. sim, né? Ou vice-versa, Sim, né, até velho? melhor, né? Mas na real O não sei. cara quer ver quero ver sobre o ISIS, aí eu tô falando do Temer aqui, pô. Que isso? Nossa, Nossa. caramba. Ou o cara compra pensando que é de política e vê o ISIS e acha que é o grupo terrorista, né? Lá, que Nossa. eles julgam como exatamente. Pô, mas é um título muito da hora, assim. E você chegou. Você não falou do nome? Você tirou de uma música, não foi? uma música do Dillinger Escape Plan. Uhum. E tem o lance também do. Então, Tem o lance Fala, da galera do surf, né? Também que os caras que ganhavam. Não, tinha uns caras que. O pessoal do surf lá que começou a ganhar tudo é Brazilian Storm. Brasília né? Storm, Negócio né? Aquele programa daquele Brasília- canal lá que o cara só Verdade. chapado, né? O off, tá o ligado? off. Ó, O off é aquele canal que você coloca e você fica deprê, tá ligado? Porque Puta, você fala, cara, "Puta, uma imagina- vida da hora, você nunca vai imagina- ter aquela Ei, vida. Imagina um cara surfista, positive vibes, ele compra o livro Nós Somos a Tempestade e acha logo Why Hate God, tá ligado? Tem o Bruno Medina, né? Mas Pô, mas então, pode galera, ser. só voltando aqui, a gente falar do livro, tá, pessoal? O nome do livro é Nós Somos a Tempestade, como o Mazeto falou, né? Que ele é o compilado, né, dessas entrevistas que ele fez durante a época que ele escrevia nos blogs e tal. Algumas você não chegou a publicar, elas foram inéditas pro livro, né, Mazeto? Sim, no primeiro livro acho que eu fiz umas 10 que foram inéditas, que foi Black Flag, Melvins, Nossa, pode crer. acho que o Today's the Day. Teve algumas que eu fui conseguindo, assim, que eu tipo, meio que dei um gás no final pra conseguir todas que eu queria a tempo. Assim. Muito Acho que o Grief também, o cara do Disrupt, do Grief. sensacional. Falando sobre os livros, né? Assim, do primeiro pro segundo dá pra sentir uma diferença, né? Que o primeiro é o compilado, claramente, né? Assim como o segundo também, mas parece que o segundo ele traz... Ele é mais... como é que eu posso dizer? Ele é mais dividido, né? Por épocas. Tem os cartazes que é uma coisa incrível, as artes que tem lá. Tem até um maluco que a gente não curte muito, que ele dá entrevista lá também. Não vou citar nomes, tá Ih, ligado? polêmica aí, cara. Olha, Mas- duras palavras. Mas assim,
existe uma diferença do primeiro pro segundo? Por exemplo, o segundo foi mais fácil de você conseguir desenvolver e fazer a publicação, já que você já tinha feito o primeiro? Isso facilitou, assim, depois... Até para conseguir entrevistas? Ah, sim, com certeza. Isso ajudou bem, até porque depois que eu fiz o primeiro, acho que você já tinha meio que uma carta na manga, assim, porque você mandava o link do livro, olha, tô fazendo o segundo volume, e aí, um pouco antes, quando eu já tava fazendo o segundo, porque logo depois que saiu o primeiro, eu conversei com o Massari, com o pessoal, e eu falei, não, vamos fazendo o segundo, daí eu já comecei meio que em seguida, assim, o primeiro foi lançado, e eu já tava fazendo entrevista pro segundo em paralelo, assim, por e-mail. Teve nem respiro. Porque é muita coisa. O segundo tem acho que umas 10 entrevistas a mais, né? Era muita entrevista que eu queria fazer. E nessa época eu fiquei até com tendinite, assim, no ombro e no cotovelo, de tanto transcrever. Mas acho que foi mais fácil nesse sentido de abrir porta, com certeza. Assim, até porque eu fui para o Amplifest lá em Portugal, em 2015. Sim. Eu acabei conhecendo muita gente lá que, tipo, ajudou nesse sentido, sabe? De conseguir, sei lá, eu conheci o cara do Mets lá, que eu entrevistei pro segundo livro, fiquei trocando ideia com ele lá, combinei de ligar para ele depois. Enfim, algumas pessoas que eu conheci lá, tipo, abriu um caminho, assim. Agora sim, uma pergunta que vai meio que pra você e pro Eric, porque, pra quem não sabe, o Eric, ele sai como... Tem uma entrevista com o Eric lá. Ele é a persona não grata que você falou, né? Eu achei que fosse outro brasileiro. É que, na verdade, o segundo livro, pra mim, pelo menos, como leitor, assim, quando você lê o Colin, né, aquele que faz a abertura em si, o texto dele é incrível, inclusive, Colin Almeida. Você lê a parada, você fica emocionado. E duas brasileiros, né, que estão lá, é o Eric com o Labirinto e o Igor, né, do Sepultura, né, tem então Sepultura, enfim. E assim, como é que é, Eric, depois de um bom tempo com o Labirinto, você tá no meio desses nomes, tá ligado? Porque tem o Mazeto, que tem uma amizade, mas querendo ou não tem um reconhecimento profissional, e tem o fato de você estar no meio, Mazeto, colocando uma banda que você também gosta, entre aspas, que é do Brasil, né? Então, assim, igualou todo mundo, né? Como é que é pra vocês isso, assim? Por isso que eu digo com a pergunta pros dois, saca? Se isso tem muito peso, assim. Que eu acho que até antes de eu ficar mais amigo do Eric, que eu falava com ele às vezes no Facebook, assim, mas eu já conhecia o Labirinto, já tinha ido em show, visto shows deles. Acho que o primeiro show que eu vi do Labirinto foi com o Noala e Objeto Amarelo, se eu não me engano. Acho que foi lá na Lapa, na Guarapuru. Foi na serralheria, né? Serralheria. Na Orquestra Alfabeto, lá? Não, foi shows de cada banda, não foi orquestra. Sim, eu lembro. E aí, tipo, é uma banda que eu sempre gostei, assim, bastante. E nesse caso nem influenciou assim, facilitou de eu ter um contato mais fácil para entrevistar eles, né? De eu poder entrevistar pessoalmente, que é mais legal, né? E na época que a gente fez a entrevista, o Labirinto já tinha feito, sei lá, várias tours na Europa, Estados Unidos, já tinha lançado bastante material, tanto full quanto EP, split. Tava para lançar o Gerena, né? Uns meses depois, acho que saiu meio junto com o livro, até não lembro exatamente. Foi no... Você fala, inclusive, acho que foi num dos programas que eu tava até assistindo esses dias, falou assim, o meu pergunta quando vai ser o lançamento, aí você falou que acho que era do Overload, né? Foi no Overload e teve o show na Dissenso também. Teve um show na Dissenso. Até um ponto que você perguntou, acho que é até legal de lembrar, quando eu tava fazendo as primeiras entrevistas do primeiro livro, a entrevista assim pra divulgar, eu lembro que eu fui na TV Cultura, que foi muito louco, porque foi ao vivo, tinha um programa de cultura da TV Cultura. E eu fui, acho que naquela TV de games, acho que é Play TV, né? Pode crer, né? Eu vi é o Fala Mais Joga, né? Isso, acho que jogando FIFA, deu um tilt na minha cabeça, eu lembro, mas enfim. E aí é uma pergunta que sempre faziam, né? Era tipo, e aqui no Brasil, o que tem, né? E era uma banda que eu sempre falava, era o Labirinto. Massa, então já era uma coisa que eu tinha na cabeça, assim, se tivesse que ter um segundo livro, tinha que ter, porque acho que pra ainda mais... que foda. Irado. O livro acho que acaba tendo mais espaço para essas bandas que foram influenciadas pelo Neuroses, pelo Isis, que tem meio que uma linha direta ali, né? Acho que dá para traçar uma linha cronológica. Então tinha que ter, né? Tem o Cult of Luna, tem o The Ocean. Tem então quase que uma coisa natural, né? Né? Por essa linha cronológica são os descendentes, né? O pessoal que herdou tudo, né? Verdade. Você olha pro livro, você vê isso mesmo, que existe uma descendência. E assim, foi pra gente, eu lembro quando o Lu falou, assim,
A gente ficou até abismado, falou, caramba, que legal, porque eu já Que da hora. o primeiro livro, pra mim, era tipo um sonho, assim, né? Quando eu vi, eu falei, caramba, tudo que a gente gostava e não tinha acesso, né? E aí, falar, pô, sua banda vai ser entrevistada, o negócio você fica até meio... Cara, mas Muito será, chique, meu? né? Será Muito que a chique, gente dá né? entrevista? Vamos fugir, vou sair correndo. Ô, Eric, é quase a sensação de um show, é quase a sensação de tocar num festival com essas bandas. É, porque você fica com o maior medo de falar merda, cara, na entrevista, velho. Muito Olha a bom. responsa, mano. Fica O eternizado bagulho o vai ser bagulho. impresso, né? Não fala Vai ser merda. Né? então, mano, putz. Pois é. Não, mas a gente ficou foi muito legal, cara. Até hoje, assim, eu leio, eu pego lá. Não, mas o cara, só um detalhe, que o cara tá todo preocupado por causa do livro, que, tipo, pô, vai ficar registrado lá e a gente tá fazendo um vídeo só falando merda, tá ligado? E vai ficar Mano, registrado mas igual, aí, tá ligado? é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É pra se Não tem lascar. como fugir. Bom, então, Luiz, cara, precisava uma pergunta que eu queria fazer pra você em relação que eu acho uma coisa muito legal do primeiro livro, que você fez esse negócio de você dividir por gêneros, né? Você meio que fez tipo, o pré, né? Na verdade, aí depois você colocou por hardcore caótico, pós-metal, pós-rock e tal. Sludge também você colocou, stoner, né? Eu achei isso bem legal, porque tipo assim, faz quase uma cronologia. Eu consegui ver uma cronologia, assim, da onde começa e até onde foi, assim, sabe? É bem legal. E, cara, qual foi a ideia de você de fazer nesse esquema, assim, de separar por gêneros e não simplesmente colocar, sei lá, por ordem de também, banda? né? Exatamente. Explicar também. Eu acho que a ideia, quando eu tava pensando no livro, assim, e aí depois que, né, conversei com o Massari, né, conversei com o pessoal da Ideal e tudo, eu peguei e coloquei no papel tudo que eu já tinha de banda entrevistada, as que estavam engatilhadas, ou que eu queria, assim, porque teve algumas que acabaram não rolando, né, enfim. Mas e aí eu comecei a pensar que eu queria dividir de alguma forma, assim, eu geralmente gosto quando é livro que tem muita coisa, ainda mais que é um estilo que é menos conhecido, agora acho que hoje não, mas na época era menos ainda conhecido, e pensando, sei lá, uma pessoa que não conhece tão bem e se interessa, ela pode ver que é uma coisa ampla, que não é um estilo só. Sim. A ideia era meio que abrir a explicação para, olha, o mundo tipo desse tipo de metal, ele é assim, mas ele pode ser assado, ele pode ser daquele jeito Sim. lá também, e tudo se conecta no fim, mas era meio que para mostrar, assim, era meio que fazer mais, porque cada capítulo também que a gente conseguiu colocar, cheguei no número ali de 3 bandas por cada subgênero, e a ideia era colocar uma breve explicação ali, né, bem curtinha, né, no começo do capítulo, para a pessoa meio que ter uma introdução ali. Ficou bem Que é isso, era didático. para ser um livro isso aí. introdutório. A ideia era essa, assim. Acho que essa é a palavra, assim. Isso é bem legal, Era tentar porque ser às mais vezes didático. pega o cara por um estilo, às vezes, né? O cara vai por uma banda, Sim. por outra banda e cai nos outros, e enfim, né? Mó legal. E assim, uma coisa que é muito legal dessa cronologia é que você pegou bandas tipo o Rise and Fall, né? Que não tá mais em atividade, né? Mas tem uma importância, né? Pra história toda. E aí você ter pego essa entrevista, pra mim, foi um bagulho muito foda, assim. Assim, caralho, que, tipo... Os caras não estão nem tocando, mas estão lá no registro, né? Eu acho muito legal esse negócio, assim, porque tem assim, que você pegou que você fez esse esquema das perguntas, né? Que você elaborou umas perguntas, mas sempre tinha mesmas. Para todas as entrevistas fazia sempre 3 perguntas que eram sempre as mesmas, assim, né? Para todas as bandas, né? E que é tipo a banda que influenciou, né? Uma coisa assim. Você conhece uma banda brasileira, né? E os 3 discos. Ó. Isso, 3 discos, exatamente. Se conhece a banda brasileira, né? Se conhece uma banda brasileira. E qual foi a outra que você perguntava? Mais orgulho. Acho que era essa que é uma que eu faço sempre também. Eu sei que você tinha... Essa pergunta sobre as bandas brasileiras, só uma observação rápida. O Boris cita uma banda chamada Huasca, né? Que é uma banda de Campinas. E eu conheci os caras. Aí eu tava lendo um livro, os caras falaram, mano, os caras estão falando de vocês lá no Japão, velho. Aí os caras, como assim, mano? Os caras não sabiam, tá ligado? Eu falei, não, saiu no livro, os caras compraram o livro. É uma banda que mistura, tem samba, não tem? É esse?
Isso Você bem já cara é do até a Boris, pergunta né? que eu ia fazer, Total. assim, qual da referência brasileira mais inusitada que tu viu dos gringos falando assim, Boa. tipo assim, o cara falou do Reginaldo Rossi, sabe? Qual a coisa mais inusitada, assim, que algum gringo falou, assim, pra você? Acho que disparado foi o cara do Pelican, né? Que ele fala do bonde do rolê, assim. Eu achei Caralho, Mas se você for sensacional. ver o trabalho do Gork lá fora, Sim, é querendo super ou não, conhecido, ele né? é super conhecido. Tanto que ele tá produzindo a. Mas ele deu uma Qual entrevista. a influência do bonde do rolê nesse novo trabalho dele? Não, mas o Gork é o que tocava no bonde do rolê, né? Sim, sim. Cara, E ele hoje fez um desabafo. produz a Não, Vitar. assim, uma coisa, um adendo. Ele fez um desabafo em off sobre o bonde do rolê que não leiam, cara. Duras palavras, Não duras palavras. Polêmico. Duras palavras, cara. Duras palavras. Pô, É. que da É hora. o que o Eric falou, agora tá aí. Ô, Lu, registrado uma coisa pra que a vida. gente foi engraçado, assim, quando você falou, eu já vi você falando sobre isso, né? E no livro também você percebe. Qual que foi, você já falou mais ou menos sucintamente, sim, mas qual que foi, quando vocês criaram não, né? Mas utilizaram desse termo metal alternativo, né? O que você acha que o que linkava essas bandas, assim? É porque assim, a gente sabe que tem diferentes tipos de som, né? De sons, de referências, mas tem algo que você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado em relação às próprias bandas que eu toco, ou que eu tenho referência. Que uma vez eu vi você falando algo como, tipo, que eram bandas que não se prendiam ao conceito, tipo, estético unívoco, assim, único, né? E que não tinham medo de mudar o som, de lançar um disco de um jeito, o outro ser completamente diferente. E aí eu parei pra pensar, falei, caramba, tipo, isso é metal alternativo? E eu fiquei, sim. representa muito, assim, caiu Pô, muito... Eu posso até, eu queria até complementar isso com uma historinha minha mesmo, assim, tipo, sei lá, os primeiros shows que eu fazia com a minha banda, a gente caía nos shows de, tipo, chamavam a gente pra tocar nos shows, festivais de metal lá de Maceió, porque a gente tocava um som mais antigão, uma coisa meio Saba, essas coisas, né? Então o pessoal colocava aí, só que o som da gente foi mudando, foi pra outro lado... E continuaram chamando a gente pro metal, mas aí chegou uma hora que a galera bugou, não sabia mais como definir, sabe? Tipo, então vai, sei lá, é Stoner, tá ligado? Vai qualquer coisa aí. A banda de black metal necro, né? Exatamente. A gente passou eu senti um pouco isso na pele, assim. Eu acho que é meio isso, assim, até pensando, assim, sei lá, uma banda tipo Wolf Breaker, assim, que é uma banda que acho que representa bem, assim, que os caras têm, tipo, black metal, óbvio, mas aí tem blast beat com vocal limpo, aí tem música acústica, aí tem umas músicas meio sludge, doom, aí tem o hardcore pra caralho também, que eles ainda são hardcore. O Isis também, uma banda que mudou muito ao longo da carreira, o Cult of Luna também... Uhum. Sei lá, o Melvis, né? Que é uma banda a evolução que musical, né, cara? O Melvis é... o todo Melvis, disco do Melvis é uma coisa diferente, né, cara? Você nunca sabe o que vai vir no disco Não é do todo Melvis. mundo que fica só AC/DC pelo resto da vida, né? Não, o próprio próprio Black Flag, né? Que é o My War ali, é o disco que a galera sempre Boris, Pode crer, mas Nossa, Acho que o Boris é o exemplo, né, cara? Que cada o Boris disco. é bizarro. O último disco dele tipo crust melódico. Exatamente. É Exatamente. verdade. O anterior é meio K-pop, assim, né? O Boris é foda. Cara, o que eu mais não, o Boris é exemplo sensacional, extremo, cara. O Boris tudo é assim, tem aquele vídeo deles, da mina indo pro rolê assim, ela colando numa loja de música, né? E você já viu que eles estão tocando dentro, ela começa a tocar com aquelas afinações baixas, com a galera assim que tá passando, fica chocada, né? Tipo, que porra é essa, tá ligado? O Kevin, né? O Kevin fez turnê com Foo Fighters, né? Na época do auge ali, gravadora exatamente. grande. E aí toca também nos festivais de metal, no Roadburn. Inclusive eu ia comentar isso agora, né? Porque você fez uma entrevista que não tá nos livros, que é recente, com o Kevin já depois da morte do Caleb, né? Sim, Que inclusive, mano, essa entrevista indico pra qualquer pessoa ler, assim, porque a gente que gosta de Kevin costuma dizer, fala, mano, os caras acham que gostavam muito do Caleb, assim, porque o cara parecia ser muito não gente só a boa. banda, né? Todas as bandas em não, volta, né? Exatamente. todas as mundo, né? bandas, né? E Ah, dessas bandas ele que fez o Isis voltar pra tocar um show, cara. Exato. Ele fez o Isis tocar, né, cara? E a pergunta que eu ia fazer, assim, quando eu vi essa entrevista, eu imaginei assim, cara,
deve ser muito louco chegar nos caras e tal, mas qual que foi, tipo, a galera mais de, tipo assim, não digo gente boa, mas mais acessível, assim? Você falou, puta, eu quero te entrevistar e tal, e os caras, tipo, curtiram muito a ideia. Dá pra medir isso? Dá, porque tem uma diferença. Sei lá, o Nate do Converge é um cara, puta, muito, muito sangue bom, assim. Caralho. Eu conheci ele, né? Eu cheguei no Facebook e escrevi pra ele. Ele tinha acabado de ter filha, né? A filha dele tava, sei lá, acho que tava pra nascer, eu tinha nascido há poucas semanas. E ele fez a entrevista, sei lá, um mês depois, com a filha dele recém-nascida, e depois ele topou fazer o prefácio. Aí eu fui para Portugal, eles iam tocar lá, daí ele topou ser entrevistado lá. Aí eu entrevistei ele depois, eu entrevistei ele no final do ano passado, que ia sair no comecinho desse ano, na semana do show, né? Mas aí não teve show por causa da pandemia, a entrevista tá guardada aqui. E daí eu entrevistei ele pra Vice, em outras matérias, ele é muito, muito sangue bom mesmo, assim. E o extremo oposto, qual foi a mais difícil, assim? Qual foi aquela que... Não vou perguntar qual foi a mais cuzona, né? Que aí é sacanagem, né? Mas qual foi a mais complicada de chegar, assim? Que você achou, porra, essa eu não vou conseguir, cara. Mas rolou. Eu acho que a mais difícil, mas não foi nem cuzão, porque eu não tive nem contato direto, porque a assessoria foi o Melvins, assim, porque foi muito difícil, porque era uma assessoria que acho que era um pouco maior lá da Califórnia e, tipo... eu lembro que eu fiquei, acho que acho que quando tava chegando perto do prazo de publicação, assim, para fechar o livro, eu não tinha ainda. E eu lembro que eu cheguei a ligar algumas vezes lá pra Califórnia, pelo Skype, coitado, a assessora devia, acho que me odiar, porque eu ficava ligando. Brasileiro não desiste nunca, já diria o slogan. E aí, tipo, no fim ela falou, também, eu ia entrevistar só o Buzz, depois ela falou, pode ser que seja o Dale, então manda perguntas pro Dale também. E no fim ela conseguiu os dois, o que foi mais legal. Ela mandou. Que sensacional, mano. Mas foi a que saiu, acho que aos 45 do segundo tempo, assim, eu tava com o livro já, tipo, o documento do Word quase fechado, e aí chegou. Nossa. E no final, assim. Porra, que irado. Que massa que rolou. Deadline, assim, né? Parem as máquinas, né? Tenho mais uma entrevista aqui. Mas eu lembrei qual que foi a pergunta que você perguntava também, desse negócio do pessoal conseguir o material online, né? Online, tipo, sim, de baixar. Download, né? Que você... Isso, é do download, que você... Cara, que eu lembro que eu fiquei muito espantado com, acho que quando você entrevistou a entrevista do Scott Kelly ou do Stephen King que tá no primeiro livro? No livro é o Scott Kelly. O Scott Kelly. Que você fala desse lance, porque os caras, na época da Hydra Head e tal, deu toda aquela treta lá, né, tudo, e os caras sempre foi meio que contra esse negócio de download, né, e eu lembro que na entrevista, assim, porque eu conheci o Neurose porque, assim, eu não peguei a época do Neurose no vinil, essas coisas assim, eu peguei no download, assim, cara, que foi bandas que eu gostava, que se influenciaram pelo Neuroses, e eu fui correr atrás pra conhecer o Neurose. Aí eu conheci por download, esse tipo de coisa. E aí, quando eu vi entrevista dos caras assim, os caras, tipo, mano, meio que não curte e tal, esses bagulho, gosta de só ter material físico. E assim, cara, aí eu fiquei meio que numa coisa meio ambígua, assim, tá ligado? Porque falei, pô, cara, se não fosse desse jeito, eu não conheceria vocês, tá ligado? E aí eu fiquei naquela sensação, pô, mas será que os caras são tão cuzão assim? Depois da entrevista, eu entendi o subtexto e tal. Mas assim, cara, o que você achou disso, assim, no geral, assim, as bandas, elas são bem abertas em relação a esse negócio de download, do material dela, como é que é? Acho que sim, acho que eles entendem no geral, né? Ainda mais pessoas de outros países que, tipo, sei lá, talvez a Europa um pouco mais fácil, mas tem muita banda que nem na Europa tem distribuição boa do disco. Ou se tiver vai sair bem mais caro, tem frete, tem importação. Ou às vezes é disco difícil de achar mesmo, né? Disco que já tá meio fora de catálogo, sei lá, tem um relançamento que tem 1000 cópias e vai esgotar, não vai ter pra todo mundo, né? Eu entendo o lado, assim, acho que principalmente dessas pessoas que têm gravadora, sei lá, os caras Neuroses, a Hydra Head, e que eles são até que abertos, eu acho, assim, porque, querendo ou não, se não comprar o material físico, agora tem Bandcamp e tal, né, já há um tempo que ajuda muito, mas se a pessoa não pagar nada, ainda mais quem mora lá, né, que, tipo, o dinheiro é 1 para 1, né, pra gente é 5, 6 para 1 agora, é bem exatamente.
E aí acho que eles entendem bem até, porque eu lembro quando eles tocaram aqui o Neuroses, a gente tava lá na porta, antes do show começar, a gente tava com o Dave, eu tava com o Eric até nessa hora, a gente tava indo e o Dave viu, né, as camisetas, ele tirou umas fotos até, porque ele tava... Mas ele achou engraçado, ele não achou ruim, ele achou muito engraçado, ele achou curioso, assim, né, porque lá não é uma coisa, acho que comum, né, esse lance de... ter essa dificuldade dos de bootleg, acesso, né? que a gente tem É uma aqui. coisa que eu acho que a pessoa, os artistas, eles no começo acho que brigaram muito, né? Acho que nos anos 2000, né, tal, mas de certa forma é uma batalha perdida, né? Eu acho que é uma coisa que você tem que mais aprender a conviver, né, e trabalhar em cima disso, né? Não sei, quase que a ponto de manda brasa, pirateia, né? Porque o que importa é que divulguem, né? Lógico que a gente sabe que as bandas vivem de mesh e etc, né? Mas é uma forma, né? Nem sempre todo mundo vai ter como pagar, né? O show acho que acaba dando muito mais grana, assim, pros caras. Sim. Até uma banda como o Mastodon, o cara fala, tipo, eu prefiro, lógico que compre, que a gente tenta lançar edições especiais e tal, mas ele até faz uma piada, que é tipo lutar contra o terrorismo, você nunca vai ganhar uma guerra, Sim, ele faz uma piada zoando os Estados Unidos, assim, porque... É isso, assim, né? Não tem como ganhar, porque a internet já é uma coisa tipo ar, né? Sei lá, tá aí pra todo mundo. Cara, total. E Pô, vou te falar né, que isso daí é quase que um sonho meu, viu, velho? Sei lá, tá qualquer dia assim andando no centro e aquelas barraquinhas de CD assim, pirata, o cara vende 3x5, tá tocando a minha banda. Porra, pra mim isso ia ser uma realização melhor do que tocar na rádio, você é louco? Eu já tive. Aí tá lá, tipo, Barões da Pisadinha, Necro e Labirinto, né? Eu já tive. Sim, pô, tá massa, Eu velho. já tive, cara, essa experiência. Eu já tive essa experiência com o Taiko, cara. Eu já achei CD do Taiko na Lojas Americanas. Caralho! Não sei como, foi parar lá. E tava junto com os bagulho muito nada a ver, assim. E eu, tipo... Mano, na época a gente ficou mó feliz, né? Falei assim, nossa, a gente tá na Americanas e não sabia, né? Mas tudo bem, né? Mas assim, aproveitando que o Mazeto tá falando sobre isso, né? E o Luiz tocou num assunto interessante dessa questão da mídia. O Mazeto, como o Luiz bem disse, não só é jornalista e escritor, mas também é guitarreiro, né? Toca em banda, tá com Basalt. Coloca o chapéu de músico agora aí, ó. Tiro de jornalista. Sim, agora... E a minha pergunta, Mazeto, na Tocou realidade... antes no Amente Surfer. Na Mente Surfer, sim. E a minha pergunta, na real, é porque, assim, eu comprei o disco até, né, e porra, sensacional. Eu não peguei ainda, acho que tá com o Marcelo, por causa da pandemia e tal, né? Mas eu comprei o disco físico. Mas uma pergunta que eu ia fazer pra você é que, assim, como tá sendo pra vocês, porque o disco de vocês saiu bem no momento da pandemia, mano, assim, tipo, cravou em cima, né? E tá rolando pra vocês? O lance de ter essa mídia física tá ajudando a banda? Como é que tá isso pra vocês? Acho que o lance de não poder fazer show atrapalha, claro, né? Porque você poderia chegar em muito mais gente, fazer show com outras bandas, né? E viajar, enfim, isso foi, tipo, obviamente um lance frustrante, mas não só pra gente, né? O Institution, o Jupiterian agora, várias bandas aqui do Brasil lançando coisa. Eu não tinha como segurar, né? Já tava programado, né? Não tinha como esperar mais, né? Mas pelo lado bom também, a gente conseguiu, né, trazer uma cota pela gravadora, né? A gravadora que lançou da Inglaterra. Então a gente tinha direito, a gente importou uma cota, né? Eles mandaram pra gente. E aí acho que o lance da pandemia meio que ajudou, entre aspas, né? Só que dá pra dizer que ajudou alguma coisa, essa pandemia, mas ajudou no sentido que a gente vendeu os vinis muito rápido, assim, né? Tudo foda. Que da hora. Quer dizer, a galera tá apoiando, né? E acho que pelo pessoal tá em casa, né? Acho que isso até deve... Acho que não só da gente, acho que o Labirinto, outras bandas aí... Já que não dá pra ver o show, né? Então vou apoiar de outra forma, né? Legal isso. Exatamente. Exato. Porque Talvez mais gente tenha ouvido em casa, talvez, não sei também. Legal. Como mudou esses hábitos da galera de ouvir mais música. Eu tenho escutado muito mais podcast, música. Tá até participando de um agora, tá vendo? eu acho que rolou também um negócio de carência, né? A galera tá carente pra ver show, tudo. Sim. E aí transferiu isso pra, sei lá, pra ajudar as bandas, pra ouvir em casa, como se falou, né? Eu comprei disco também de outras bandas, eu comprei livro. Você tenta meio que se suprir isso de alguma forma, né? Porque é muito tempo, né? Sem ver nada, né? É muito estranho, né? A gente sempre em show, né? Vocês chegaram a cogitar esse formato
que também tá se popularizando muito das lives? Chegaram a cogitar alguma coisa do tipo? Ah, na verdade não, assim, a gente nunca nem conversou muito sobre isso, assim, porque também como a gente parou de ensaiar total, assim, né, aí, sei lá, meio que se juntar na correria pra fazer isso, acho que talvez Foda, né? a gente meio que pensou que talvez o resultado não fosse ser tão legal também, a gente tá evitando se encontrar até desde que estourou a pandemia. Sim. Então, Parabéns, meio que viu, pra vocês, porque tem muita banda por aí que tá ensaiando, não tá nem aí. Foda-se. Isso vale pra você mesmo aí, que caiu a carapuça aí, seja lá quem for você aí. Tá? Pra mim, o cara apontou o dedo, veio pra Olha, mim, assim, o dedo caiu dele. aqui mesmo, porra. Tava falando Oxi! com os ouvintes. Não velho. é? O cara tá ensaiando secretamente aí, que isso, Mas cara. assim, Fazer só um... Lembrando que o disco novo do Basalt. Basalt, né? Silêncio como respiração, tá muito Foi foda. gravado aí. Nossa. Foi gravado aqui. Nossa. Não, e o disco tá muito bom, as músicas. mano. Ouça. É um outro Link na padrão. descrição aí. A gente vai colocar. Pra mim, cara, acho que foi um dos melhores registros, assim, acho que vocês e o Institution, Obrigadão. esse ano, assim, de lançamento, pra mim, foram um dos melhores, assim. Eu tenho a impressão que assim, né, a gente que já tá nessa correria de bandas e tudo há muito tempo, sabe que existe uma progressão, evolução, né? Porque antigamente você gravava uma demo, fita cassete, ok, e aí foi mudando. E quando saiu do Basalt, do Institution também, mas o do Basalt que me impressionou é que eu falei, caralho, as bandas que vierem depois disso estão fodidas, que vou ter que trabalhar pra caralho pra chegar nesses níveis. Porque começa a rolar isso, cara. Você pega essas... Eu penso isso, né? Pega as duas bandas como referência, tipo, a galera que vem depois vai querer chegar nesse nível, né? Muito louco isso. Do Basalt eu fiquei em choque, assim, porque eu achei que, puta, mano, sei lá, a gente tem referência de banda gringa, agora pra mim se tornou... Não preciso mais de referência gringa, que sabe? isso. Desse tipo de som. Tipo isso. Total. E, Luiz, perguntar outra coisa, cara, voltando aqui de novo aos livros e tudo mais. Cara, o que você tá planejando algum, tipo, Nós Somos a Tempestade 3? Tem que e fechar uma essa outra coisa trilogia aí, né? Também acho, mano. Tipo... E assim, o que eu acho, assim, eu não sei se você cogitou essa possibilidade até, eu acho que eu cheguei a comentar com o Jones e tal. Cara, rolaria, tipo, por exemplo, Nós Somos a Tempestade edição Brasil, assim, tipo, pegar as bandas Puta, a daqui. gente tava falando disso, exatamente. E você acha que rola assim, ou de repente tá acontecendo e a gente não sabe? Como é que é? Manda um spoiler. Teve meio que as duas ideias, assim. Eu tive uma ideia de fazer o 3 na época, cheguei a fazer um projetinho, porque tem muita. Tanta banda, né, nessa cena, que muita banda não entrou nem no primeiro e nem no segundo, né? Sei lá, dava pra fazer só de cabeça aqui uma lista de várias bandas que não entraram. E também a gente pensou nisso, assim, porque o segundo livro acabou entrando, né? Tem o Labirinto, tem o Igor, tem o Los Natas da Argentina. Sim, da Argentina. Mas a gente queria ter mais bandas próximas, até pra mostrar que isso tá rolando. Eu acho que no Brasil, nos últimos anos, tem muita banda legal pra caralho, assim, rolando. Que às vezes a galera, tipo, não conhece tanto, não tem, sei lá, passa despercebido. Ou bandas que surgiram um pouco antes disso, ó, 2005, ou do começo dos anos 2000, e que também tem discos bons que já acabaram, mas que tem discos legais que vale recuperar. Sobre fazer, na real, eu acho meio difícil, assim, eu meio que tentei fazer isso, até porque a Ideal, ela meio que parou, né, de lançar, ela lança, tem o estoque, né, o portfólio, mas não lança coisas novas desde 2016. Acho que o meu livro foi o último, ou teve um Dublin depois que foi o último, não lembro. Mas, sei lá, um crowdfunding, alguma coisa assim, de repente? Então, nunca pensou, então, aí eu fui escrever pra Loud, né, porque eu conheci o José Carlos lá, que é o editor da Loud, quando eu fui pro Amplifest a primeira vez, ele me chamou pra ter uma coluna lá, né, meio que fosse um blog lá, que aí virou Tempestade Tropical, que é só entrevistas com brasileiras. É meio que uma ideia de ser uma continuidade, pelo menos por enquanto na internet, pra ir fazendo um catálogo. Ele deve ter umas 15 entrevistas, não sei, tem de todos os estilos, assim, eu não me prendi tanto a metal alternativo, sei lá, tem o Facada, tem o Surra, tem o Labirinto, tem, sei lá, tem outras bandas, tem o... Nossa, como é que chama? Tem o Noala, enfim, tem bastante banda de vários estilos, mas não necessariamente uma continuação só, era meio que a ideia de mostrar que o underground brasileiro tá com, tipo, muita banda boa mesmo, assim, de resgatar isso. E é importante.
Falei. Não, eu falar super importante isso aí, né, Lu? Essas entrevistas que normalmente você tem feito, assim, eu vejo as bandas divulgando e a gente divulga, né, pelas plataformas aí. O pessoal, nossa, caramba, tem uma banda desse estilo, que legal. Então, vai chegando, né? Porque tá muito carente disso aqui. Nossa, demais, mano. Eu tentei um resgate do Ruína lá, que era uma banda super legal. É. E a ideia era fazer mais isso, sei lá, do Constrito, de outras bandas que já passaram. Exatamente. E, tipo, na época não tinha internet, né, nesse nível de ter blog pra caralho, rede social. Às vezes eu sinto falta de uma entrevista com o Pierre, porque eu já ouvi histórias de que o Neuroses, de certa forma, começou a ficar conhecido aqui, porque ele compartilhava, né, algumas coisas. Eu conheci por ele. Conheci por uma fitinha aí famigerada por ele. E o Pierre, ele só, pra mim, ele é um guitarrista aí que compôs coisas ótimas. Ruína, Constrito. E o Point, o segundo disco do Point tem riffs dele, né? Então, sei lá, enfim, é legal. E, Luiz, eu já vi você também falando uma ideia de fazer sobre metal que brasileiro mais antigo, né? Eu comecei a fazer esse projeto, fiz várias entrevistas, foi até uma pena, porque eu queria muito entrevistar o André Matos, né, porque era um negócio para o resgate, e aí mó triste, né, o que rolou. E aí eu meio que engavetei esse projeto também, porque meio que na época começou a rolar muito lance de banda antiga brasileira de metal, falar umas coisas de política, que eu já comecei... Eu ia entrar nesse assunto, cara. Eu ia falar exatamente disso. E aí eu parte queria polêmica, também né? transformar o livro num lance político, e daí também meio que você desanima de algumas coisas, né? De tipo, sei lá, ficou um clima meio estranho, e aí eu resolvi abortar o negócio, assim. Eu tenho ultimamente focado mais em fazer entrevista com meio que caminho contrário agora, que eu tenho feito, que é músicos que são do rock alternativo, mas tem um pé no metal e no punk, tipo o cara do Slint, o David Page, o cara do The Dix, o Ted, eu tô vendo algumas outras agora pra rolar esse mês, o mês que vem. Tô tentando fazer o caminho inverso agora, que é o rock alternativo pro metal, em vez do metal pro rock alternativo. Sensacional. Agora aproveitando também, Luiz, você falou que você fez um tempo cinema, né? E, cara, tem uma pretensão aí, de repente, aí, pô, já pelo fato de você ter esse contato com o Gastão, tudo, de repente fazer um documentário, cara, alguma coisa assim? Putz, tipo, voltada pra essas bandas. Eu ia até complementar a pergunta, cara, porque eu tava com isso na cabeça também, de tipo assim, de repente estender as mídias, né? No caso, como você falou do Gastão com relação ao documentário, mas o Gastão também tem um canal no YouTube no qual você até foi entrevistado, né? Você tem algum desejo, alguma coisa nessa área de YouTube ou aqui onde estamos em podcast, de estender isso para outra mídia? Na real não, porque eu nunca gostei muito de aparecer, assim, então eu nunca gostei de, tipo, eu fazer vídeo, nem nada do tipo, assim. Galera, aborta aquele banner que vocês vão colocar na Imigrantes lá, com foto dele, aborta. No Graal, né? No Graal. Deus me livre no Graal. E documentário, eu não sei, acho que tem alguns legais que talvez não sejam tão completos, mas que até estão nos livros, as entrevistas, acho que eles meio que têm enfoques diferentes, acho que tá mal bem coberto, assim, não sei se... Talvez teria que ser um documentário sobre o Brasil, assim, mas... Não sei, documentário é um lance que dá muito, tipo... Eu fiz documentário na faculdade, assim, acho do caralho, muito legal, mas dá um trabalho, assim, que é foda, assim. Bom, galera, acho que foi bem legal aqui, a gente fez a entrevista aí com o Luiz Mazeta aí, agradecer ele pela participação, foi bem legal aí, tipo, a gente tava meio preocupado no começo do podcast, pô, como a gente vai perguntar tal as coisas, mas acabou dando tudo bem aí. Cara, você tem alguma consideração final aí, o que você poderia estar próximos projetos, o que você tá pensando aí? Links. Dá um spoiler aí, meu irmão. Dá um spoiler aí que a gente precisa de um furo de reportagem, entendeu? O podcast tá crescendo. Então, dá uma força aí, pô. Acho que o projeto é isso. Eu tô tentando fazer essas entrevistas. Começou meio que com um lance pra meio que não enlouquecer na pandemia, assim, de ter alguma coisa no final de semana pra fazer, de transcrever a entrevista.
E eu tô pensando em talvez, se tudo der certo, no que vem tentar transformar num livro, que é isso, de entrevistas com essa galera do rock alternativo. Que foda, mano. Que tá no metal e no punk, no hardcore, enfim, que tem essa ligação. Tem bastante gente, assim, eu fiz uma lista, fiz o projeto e tem, tipo, muito mais gente do que eu lembrava de cabeça. Assim. Mano, eu espero que você consiga trazer esse material para a parte física, porque aí eu posso falar por todos aqui, que quando a gente comentou de chamar você e o Eric, né, tinha até mais proximidade ali, uma das coisas que a gente falou em conjunto, assim, que é um projeto nosso que a gente está iniciando, mas que tinha que ser uma pessoa que tinha uma certa importância pra gente, às vezes nem nos conhecia direito, né? Nós somos a Tempestade, os livros, e, né, não vou falar tanto das bandas, mas foi o que, tipo, foi o primeiro registro que nos trouxe de entender, de falar assim, caralho, tipo, tem alguém que gosta disso aqui e se preocupou em fazer algo com tanto carinho e dedicação, ao ponto de a gente ter os livros aqui, sabe, e mostrar pra todo mundo. Eu acho que vai passar 10, 15, 20 anos, a gente vai falar do livro ainda. Aliás, o meu tá aqui, ó. Não tá aparecendo, mas ele tá... Amarelinho. Mas assim, é a hora demais, assim. Pelo menos posso falar pra todos que, tipo, extremamente agradecido, cara, se você deu um tempo aí pra gente, tá ligado? Imagina, pô, prazer exato. Obrigado demais aí pelo convite e pelas palavras sobre os livros e tudo. Foi tipo um sonho pra mim também poder lançar os livros, assim, até hoje eu ainda penso, caralho, né? Foda, né? Fiz esses 2 livros, tem uma saia ali, tem uma galera. Nossa, e ainda bem que você lançou, né? E não foi agora, né? Que era capaz de... Cara, eu preciso só contar uma coisa rápida. Os livros do Nós Somos a Tempestade, eu já tive 4 cópias de cada, eu sempre dou de presente pra alguém, mano. O cara vem aqui em casa, ou eu vou na casa de alguém, e aí, tipo, a pessoa pira no livro. O Nilo Neto, da Etacrass, ele me emprestou o apartamento dele por 2 dias, para que eu fui numa competição em Curitiba. E eu não tinha eu queria agradecer ele muito. Quando eu deixei um recado e deixei o Nós Somos a Tempestade pra ele. E ele ficou assim, de cara, assim, puta, enfim, pra você ver como tem uma importância muito grande o que você fez e tá fazendo, né? Então, isso que é importante. Não, que é isso, tipo, é um trampo de fã mesmo, no fim das contas, é isso, assim. Eu acho que, pô, no fim das contas é tudo isso, né, cara? Tudo é só de fã entregando pra fã mesmo, né? Exato. E é bem legal. Bom, mas é isso, então vamos fechar aqui o nosso podcast aí com o Luiz Mazeto aí. Prazerzaço demais aí sua participação, cara, legal mesmo. Lembrando que a gente vai voltar, pessoal, com o próximo tema daqui a 15 dias. Vai ter as indicações ainda na próxima semana, então aguarde aí que vai vir muita coisa legal. E é isso, Thiagão, manda aquela, solta a brava lá. É isso aí, meus amigos, que já abençoe a todos e tudo de bom!